Estamos hoje iniciando a nossa última aula da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020, sob o tema Vivendo a Vida com Deus e o Seu Propósito. Iniciaremos com este hino. Em Jeremias 1,5 diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. É interessante você entender que descobrir e buscar viver o propósito divino na sua vida, para o qual você foi criado, é buscar o reino de Deus para a sua vida e para a sua vida futura. Em 1 Pedro 4, 7 a 11, está o nosso texto. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Aleluia! Nós estaremos hoje meditando rapidamente nesse texto, onde Deus tem propósitos para as nossas vidas. Jeremias 29:11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. 1 João 4,18 No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeiro texto que nós lemos, de 1 Pedro 4, o verso 8, ele diz: Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Exerça os dons que Deus te deu com perfeição. Administre os dons que Deus já te deu. Ele já preparou para a sua vida. Não sei o que você com o que você trabalha, mas verifique o que Deus colocou em vossas mãos e administre da melhor forma possível. O que dirige a sua vida? Dirigir seria guiar, controlar, direcionar. Quem é que dirige a sua vida? Você sabe? Aí você já deve estar respondendo: é Deus. Você tem o controle da sua vida. Você tem a direção da sua vida.
E a melhor forma é você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, para que você consiga dirigir da melhor maneira possível. A indecisão, a dúvida, não te deixa você sair do lugar. O ponto de partida, meu irmão, é você viver o propósito que Deus tem para a vossa vida. Muitos são dirigidos pela culpa. O conhecimento do nosso passado nos leva a entender o nosso procedimento no presente. Eu sei disto. A nossa criação, os nossos pais, o local que nós fomos criados, os parentes mais próximos, os amigos dos nossos pais, enfim, o ambiente que nós vivemos influi fortemente nas nossas decisões e atitudes da nossa vida. Mas é interessante você entender que Deus é especialista em dar um novo começo às nossas vidas, podendo fazer coisas maravilhosas ao resto da sua vida. Salmo 32:1 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Você deve, a partir de hoje, colocar uma direção em vossa vida. Sabe? Deus, Ele é um Deus de milagre. Nós pregamos isso. O Deus que nós ministramos não é um Deus que fica restringido no seu passado. Deus pegou um assassino, tornou um assassino, chamado Moisés, em um líder. Deus pegou um homem temeroso, cheio de medo, chamado Gideão, e transformou ele em um corajoso, em um herói. Muitos, meus irmãos, são dirigidos pelo medo. Esta é a razão do Espírito Santo estar sempre nos direcionando. Sabemos que o nosso passado influencia no nosso presente, mas ele dá uma visão distorcida do mundo. Afeta o nosso relacionamento com as pessoas, afeta o nosso relacionamento onde trabalhamos, na caminhada da nossa vida, afeta os nossos relacionamentos com Deus, com o Pai, com Deus como Pai. Tem muita gente que não teve um pai amoroso, e quando chega na igreja o pastor fala que Deus é amoroso, Deus é Pai, e você fica, como pode? Eu não entendo isso. Mas devemos entender que nós não somos prisioneiros do nosso passado. Não devemos temer o futuro. Livremos-nos do medo e exercitemos-nos a nossa fé em Cristo Jesus, pois o Espírito Santo que nos orienta. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Pessoas vivem sob as expectativas de outras pessoas, sob a expectativa do seu pai, da sua mãe, do esposo, da esposa, sob a expectativa dos seus professores, dos seus amigos, sobre uma pressão social enorme, sempre preocupados com o que os outros vão pensar. Meu irmão, você tem que se preocupar com o que Deus propôs para a caminhada da sua vida. O apóstolo Paulo nos exorta a não andarmos em conformidade com este mundo. Romanos 12:2 ele diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A palavra mundo aqui, ela pode ser aplicada também ao meu convívio. Ou seja, isto é o nosso mundo, o nosso convívio. É necessário você ter uma mudança de mente, uma transformação pelo Espírito Santo em vossa vida. É necessário você poder experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você tem que conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Infelizmente, muitos se sentem culpados, com medo, com a necessidade de aprovação de outros. Você precisa ter a necessidade da aprovação de Deus sobre as suas ações.
E você precisa colocar um propósito nessa sua vida. A vida requer um planejamento. Como é que eu vou planejar na minha vida, pastor? Reconhecendo os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa ver qual é o significado que Deus tem para a sua vida. O pior homem, meu irmão, é aquele que tem uma vida sem sentido, sem plano, sem método, sem estabelecimento. Isaías, ele queixou-se sobre esse assunto. Veja, Isaías 49:4 diz assim: mas eu disse, tenho me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Ele sabia disso, e ele estava dizendo, olha, eu não tenho propósito, estou gastando minha força em nada. Deus é que deve dirigir a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Deus, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. O Espírito Santo, ele te direciona dia após dia dos planos de vossa vida. Você precisa conhecer o propósito de Deus, pois isso simplifica a ação de Deus. Vejam, Deus precisava de um profeta. Ele queria um profeta. Ana queria um filho. Aí o Senhor ouviu o choro de Ana, a oração de Ana. Samuel ainda era novo, levou um tempão para o Senhor falar com ele, revelar o plano dele para ele. Mas ao ouvir o plano de Deus, ele veio entender as diretrizes do seu propósito nesta terra. Samuel entendeu, ele crescia e amadurecia. O Senhor estava com ele, confirmando como profeta para a nação de Israel. Você vai ler todo o texto, você vai entender isto. Devemos ouvir as diretrizes de Deus relacionadas à caminhada da nossa vida nesta terra. Devemos conhecer o propósito de Deus, focar no propósito de Deus. O que é importante, nós temos que ter um senso de direção. Temos que ver qual é o senso de direção que Deus tem para nós. Se nós não focarmos, isso altera o rumo, altera o rumo com relação aos nossos empregos, aos nossos relacionamentos, as visões de trabalho da igreja, as circunstâncias da sua vida. E você depois ainda fica assim, olha, eu vou mudar porque deve ter outra solução. E começa a andar uma confusão na sua vida. E você precisa preencher esse vazio em seu coração e você não sabe o que é. Sem Deus, meu irmão, e sem um propósito, a vida não tem significado. Por isso, conhecer o propósito de Deus simplifica e direciona a sua vida. Conhecer o propósito estimula a sua vida. Você tem que ler na palavra de Deus, Salmo 119, 105 diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Eu devo estar pautado na palavra de Deus, conhecendo os propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus? É preparar-me para a eternidade. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Não importa o que as outras pessoas pensam e falam de ti. O que importa é o que Deus está fazendo contigo. Como é que Ele está trabalhando? Essa vida, meu irmão, não é tudo. A Bíblia chama esse corpo de habitação temporária. Refere-se ao nosso corpo futuro como uma casa. Você tem que tomar uma atitude. Resgatar a vida, a sua vida e os seus relacionamentos. A palavra de Deus nos mostra que a vida não é apenas aqui e agora. Nós vivemos uma preparação para a eternidade. E Jesus Cristo disse assim, em João 14, 1, 3. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar,
Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você precisa entender, conhecer o propósito de Deus, pois os propósitos de Deus estimulam a sua vida e lhe prepara para você para a eternidade, porque essa vida não é tudo. Os atos desta vida, meu irmão, vai definir o destino da sua próxima vida. Deveríamos compreender que dependemos do Espírito Santo e da palavra de Deus em cada instante que gastamos nesse corpo terreno, pois para chegarmos no céu é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida nesta terra. Que você possa entender os propósitos de Deus, que você possa ver os propósitos de Deus em sua vida e descobrir que nós vivemos uma vida segundo a ação de Deus para a sua glória. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Eu louvo a Deus por este ano e sei que Deus ainda cuida de nós. Cuidou de nós esse ano todo e nós temos um próximo ano de bênçãos e de vitória. Que Deus possa lhe abençoar. Amém.